Vamos lá, pessoal, dar prosseguimento ao nosso estudo aqui de questões discursivas no padrão da UERJ, tá? UERJ segunda fase. Próxima questão, questão de número 7, diz o seguinte: sabe-se que na fabricação de muitos sorvetes são utilizadas essências artificiais, as quais apresentam um cheiro agradável das frutas. Estes odores devem-se principalmente à presença de ésteres. A seguir estão os nomes de alguns ésteres e a indicação de suas respectivas frutas. Então, a essência de abacaxi é dada pelo butanoato de etila, o de framboesa, metanoato de isobutila, pêssego, metanoato de etila, maçã verde, etanoato de butila, damasco, butanoato de butila. E aí ele quer que a gente indique, tá aqui ó, então esse é o primeiro comando da UERJ, vamos embora marcar, tá aqui ó, o aroma do sorvete cuja essência foi obtida a partir da reação entre o ácido metanoico e o 2-metilpropan-1-ol, beleza? Em seguida, escreva, tá aqui ó, outro comando da UERJ, escreva a fórmula estrutural, utilizando representação em bastão, do éster correspondente à essência artificial de maçã verde. Maravilhoso, está aqui, ó. O assunto dessa questão, reações orgânicas, funções orgânicas, principalmente reação de esterificação. Reação de esterificação aparece muito na prova da UERJ, aparece muito na prova do Enem também, tá, galera? A gente faz uma reação de esterificação, qual que é o objetivo? Formar um éster, produzir um éster. E quais são os reagentes que a gente usa para produzir um éster mais comumente? Você reage um ácido carboxílico com um álcool. Então, quando eu reajo um ácido com álcool, tá aqui, ó, comumente a gente usa H+ como catalisador, você produz éster e água. A gente vai explorar esse aspecto em outra questão, que essa reação também é reversível, tá? Então, assim como você pode fazer a esterificação, reagindo o ácido com álcool dando éster e água, o éster consegue se combinar com a água, regenerando o ácido e o álcool, chama-se hidrólise do éster, tá? Mas a gente vai explorar a hidrólise em outra questão, tá? Nosso foco agora está na esterificação. Se a gente for representar o mecanismo dessa reação de maneira resumida, tá aqui mais objetiva, quando você reage o ácido carboxílico, tá aqui ó, tem uma carboxila, com um álcool, na hora de provocar o éster, a formação do éster, tá aqui ó, e água, a água vai ser formada pelo o hidrogênio, tá aqui ó, do álcool, e o OH do grupo carboxila do ácido. Ó. Então você vai formar água. O pedaço que vai sobrar do ácido é esse aqui, ó. Esse é o pedaço da cadeia que sobra do ácido. Vou marcar o oxigênio para a gente não se perder aqui, ó. O pedaço que sobra da cadeia do álcool é essa aqui. E como esse carbono perdeu uma ligação, que você removeu o grupo OH, e esse oxigênio perdeu uma ligação porque você removeu o H, eles se ligam. Então é quando você produz o éster. Tá? Então, de maneira simplificada, esse é o resultado, é o que acontece, é como se processa o mecanismo de uma reação de esterificação. Então, o que é muito legal da gente perceber que quando a gente faz uma esterificação? Que a cadeia do éster, ela combina, ela é composta, ela reúne os carbonos que pertenciam originalmente à cadeia do ácido e os carbonos que pertenciam originalmente à cadeia do álcool. Tanto que o total de carbonos na cadeia do éster é a soma do total de carbonos do ácido mais o total de carbonos do álcool. Porque essa cadeia do ácido e a do álcool vão juntas, elas se combinam, elas se reúnem, elas se encaixam para formar a cadeia do éster. Tá? Então, se você reagir um ácido com 2 carbonos e um álcool com 6, você vai gerar um éster com 8 carbonos. Se você reagir um ácido carboxílico com 4 carbonos, tá aqui, ó, e um álcool com 3, vai gerar um éster com 7 carbonos. Tá? Mas o mais valioso de pensar nesse processo, está aqui, ó, é que toda vez que você olha para a estrutura de um éster, você consegue enxergar dentro dessa estrutura os carbonos que originalmente pertenciam à cadeia do ácido. Está aqui, ó. Esses carbonos do C-O para lá, ó, incluindo o próprio C-O, são carbonos que originalmente formavam a cadeia do ácido carboxílico. Esses carbonos ligados ao oxigênio, o oxigênio inclusive, está aqui, ó, representam a cadeia do álcool. Então, se você chega aqui, ó, e devolve o OH que você tirou, você conseguiria enxergar dentro da estrutura do éster, ó, muitos fazem a ligação aqui, ó, o ácido carboxílico que foi usado nessa reação.
Se você vem aqui e devolve o H que você tirou, você consegue enxergar dentro da estrutura do éster o álcool, ou a cadeia de carbonos do álcool que foi utilizada nessa reação. Então é bem interessante perceber que o éster é resultado dessa composição. Você gruda, você cola os carbonos da cadeia do ácido carboxílico com os carbonos da cadeia do álcool. Aqui, ele pediu para a gente fazer a reação de esterificação do ácido metanoico. Beleza? Quem que é o ácido metanoico? O ácido metanoico é o ácido carboxílico com apenas um carbono. Mas ele quer que a gente reaja o ácido metanoico com o 2-metilpropan-1-ol. Tá aqui, ó. Então, é um álcool que tem uma hidroxila no carbono 1, ele tem um metil no carbono 2, e a cadeia principal tem 3 carbonos, 2-metil-propan-1-ol. Tá aqui, ó. Então, essa é a reação que ele quer que a gente provoque, ó. Quando a gente provoca essa reação, mais uma vez, ó, a água é formada pelo hidrogênio, tá aqui, ó, da função álcool, e pelo OH, que estava ligado à carboxila, então você forma água. Esse aqui é o pedaço que sobra da cadeia do ácido, tá? Bora marcar o oxigênio para a gente não se perder, ó. Esse aqui é o pedaço da cadeia remanescente do álcool após a retirada do H. Tá? E como esse carbono perdeu a hidroxila, ele ficou com uma valência livre, o oxigênio perdeu o hidrogênio, ficou com uma valência livre, eles se ligam. E quando é o éster se forma. Tá? Então essa é a nossa reação de esterificação. Ele quer saber, tá aqui, ó, o aroma do sorvete, mas repara que o aroma do sorvete está associado ao nome da cadeia. Então, se eu descobrir qual é o nome da cadeia daquele éster formado, eu consigo indicar o aroma do sorvete, tá? Característico desse tipo desse éster. Como esse cara veio do ácido metanoico, como é que a gente dá a nomenclatura de um éster? Ela se baseia na nomenclatura do ácido que deu origem a ele, ó. Tá aqui, ó, é metanoico. Mas você troca o ico pelo ato. Troca o ico pelo ato. Então ele vira metanoato. Metanoato. Mas vai ser metanoato de quem? Tá aqui, ó. Do radical que aparece aqui, ó. Que veio da cadeia do álcool, ó. Aqui você tem 3 carbonos em forma de L, ó. Esses 3 carbonos em forma de L, para a química, representam uma forma iso. Tá aqui, ó. Esse aqui seria o isopropil. Só que você pegou a forma iso, pegou o isopropil e você acrescentou mais um carbono. Então você passou a ter 4 carbonos. Então esse cara passa a ser o isobutil. Aí ele vira metanoato de isobutila. Isobutila. Porque a nomenclatura de um éster é oatoíla, 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 metanoato de isobutila. Aí a gente vai procurar, tá aqui, ó, metanoato de isobutila produz, gera o aroma de framboesa. Então, este éster formado, tá aqui, ó, ele reproduz, ele cheira, ele lembra o aroma de framboesa. Beleza? Tá aqui, ó. Então, preciso fazer a esterificação, encontrar a nomenclatura desse éster formado e associar com o aroma que ele produz, aroma de framboesa. Tá? Depois, ele pediu para a gente escrever a fórmula estrutural, usando representação em bastão, do éster correspondente à essência artificial de maçã verde. A essência artificial de maçã verde, está aqui, ó, é gerada pelo etanoato de butila. Maçã verde é gerada pelo etanoato de butila. Então, se eu quero produzir a essência de maçã verde, eu preciso construir a cadeia do etanoato de butila. Tá? Se você ainda não tem familiaridade com fórmula em bastão, é importantíssimo treinar isso até a prova da UERJ, do Enem também, tá? Tem muitas questões que só aceitam o gabarito na UERJ se você representar em fórmula em bastão, ou linha de ligação, que é a mesma coisa. O etanoato veio do ácido etanoico, ó.
Tá? Como ele é butila, tá aqui, ó, esse radical é um radical que tem 4 carbonos. Ó. Quem que é o butila na química? Ó? Butila vem do radical butil. Tá? Você tem 4 opções. Tem o butil, tem o sec-butil, tem o terc-butil e o isobutil. O isobutil está aqui em cima. Ó. Quando você usa a forma iso, deriva do isopropil e você acrescenta mais um carbono. Ele é isobutil. Tá? Sec-butil é quando você tem a valência no carbono secundário. Então você liga pelo carbono secundário. Tá? O sec-butil seria assim, ó. Que você está ligando pelo carbono secundário. Terc-butil é quando você liga pelo carbono terciário. Tá aqui, ó. Então, esse carbono é terciário. Está ligado a 3 outros carbonos aqui, ó. E aí, esse carbono é terciário e você liga pelo carbono terciário, esse terc-butil. Só que nesse caso ele quer o butil, tá? Que antigamente era chamado de N-butil, quando a valência está na ponta da cadeia. Se a valência está na ponta da cadeia, a cadeia lembra uma cadeia normal, nesse caso, ó. Esse é o butil. Aí você liga, tá ali, ó. Pela ponta da cadeia, a valência está no carbono primário, butil, está no ato de butila. Como é que a gente representa isso na fórmula em bastão? Aqui você tem 2 carbonos, aí tem o C dupla O, O característico do éster, e eu tenho mais 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Tá? Então essa é a fórmula em bastão desse cara. Então, qual seria o gabarito dessa questão? Que a gente pode representar isso aqui para o corretor da UERJ. Sempre checa no final se você deu conta de todos os comandos que ele pediu, tá? Indique o aroma de sorvete cuja essência foi obtida pela reação do ácido metanóico com 2-metilpropanol. A gente viu que é o aroma de framboesa. Então vou lá e vou responder para o cara. Framboesa ou aroma de framboesa. Tá? E depois ele quer a estrutura em bastão do éster correspondente à essência de maçã verde, que é o etanoato de butila. Então vou lá e vou responder para ele. Ó. Etanoato de butila. Tá? É isso que eu precisava indicar, isso que eu precisava deixar representado para o cara como padrão de resposta nessa questão. Beleza? Número 7. Cobrou reação orgânica, reação de esterificação. Está aqui, ó, nomenclatura de éster, forma estrutural em bastão. Uma boa questão, tá? É bom levar uma base muito boa de química orgânica, você será cobrado em química orgânica com certeza na prova da UERJ. Legal? Bora para a próxima questão. Agora a questão de número 8. Vamos lá. Questão de número 8 diz assim: o esquema anterior representa a análise de uma solução contendo 172 miligramas de soda cáustica, comercial por solução padrão de ácido clorídrico, de concentração 0,1 mol por litro e utilizando fenolftaleína como indicador. Nessa análise completa, a completa neutralização do NaOH, presente na soda cáustica, consumiu 40 ml de solução de HCl. Ele quer que a gente escreva, tá aqui, ó, a equação química que representa essa reação de neutralização. Ele quer que você indique, tá aqui, ó, o pH resultante no ponto estequiométrico, ou seja, o término da reação de neutralização. E em seguida ele quer que você calcule a porcentagem. Então tenho 3 itens aqui, ó, para dar para ele. Eu preciso escrever uma equação, indicar um pH e calcular uma porcentagem. Beleza? Bora começar. Tá aqui, ó. Qual que é a teoria envolvida nessa questão? Tá? A primeira teoria envolvida aqui é se você sabe escrever uma reação de neutralização. Uma reação de neutralização, você está reagindo um ácido, tá aqui, ó, com uma base, gerando sal e água. Tá? O ácido em questão, da solução padrão que ele está usando, é o HCl. A base é o NaOH.
No geral, o que acontece quando a gente faz uma reação de neutralização? Numa reação de neutralização, o ácido ele tem H+ grudado num ânion. A base ela tem um metal, um cátion, grudado na hidroxila. Quando você quer produzir o sal, você combina o metal da base, tá aqui, ó, o metal da base, com o ânion do ácido. Tá? Esses são os fragmentos que compõem o sal, o metal da base e o ânion do ácido. Tá? Enquanto que o H+ e o OH- vão dar origem à água. O ácido dessa questão é o HCl. Aqui, ó, H+, o ânion é Cl-. A base, NaOH. Aqui, ó, Na+ e OH-. Então, como é que eu construo o sal que vai ser formado nessa reação? Eu junto o metal da base, Na+, com o ânion do ácido, ó, Cl-. Tá? E o resultado tá aqui, ó, é água. Sal mais água. Tá? Então, essa é a reação de neutralização que acontece aí. Segunda teoria que ele está cobrando aqui nessa questão, um pouco mais desafiadora, tá? Ele quer saber se você entende como funciona uma titulação, tá? Que especificamente uma titulação ácido-base. Então, tá aqui, ó, ele está usando uma bureta e um Erlenmeyer para coletar os dados da titulação. Então, ele tem uma solução padrão de HCl, tá aqui, ó. Ele conhece a concentração dessa solução, tá? Ele diz que a concentração dessa solução é 0,1 mol por litro. Tá? E ele está testando aqui uma solução de soda cáustica, NaOH. Ele quer saber qual é a porcentagem que a gente tem de NaOH nessa solução de soda cáustica. O que ele faz é abrir a torneira e deixar o HCl gotejar, 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 gotejar. E aí o HCl vai consumindo, tá aqui, ó, esse NaOH. Então, à medida que você vai adicionando HCl, tá aqui, ó, o NaOH vai sendo consumido por esse processo. Como ele está usando fenolftaleína, e a fenolftaleína ela fica rosa em meio básico, enquanto tiver NaOH aqui dentro, a solução fica básica. E aí, se a solução ficar básica, ela fica rosa, à medida que você vai jogando HCl, 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 ele vai consumindo o NaOH, vai chegar uma hora em que o NaOH vai se esgotar. Ele vai ser totalmente consumido, porque o HCl está sendo gotejado e neutralizando, gastando ele. Tá? Quando o NaOH for totalmente consumido, a solução vai mudar de cor. Tá? Porque ela vai deixar de ser rosa, ela passa a ser incolor. Tá? A fenolftaleína é incolor, e meio neutro, e meio ácido. Então esse é o momento que você vai lá e corre para fechar a torneira. Tá? Eu quero saber quanto de HCl eu tive que despejar até que o NaOH fosse totalmente neutralizado, fosse totalmente consumido. Então, quando a cor mudar, é porque o NaOH foi totalmente consumido. A reação parou de acontecer. Aí você vai lá, pum, e fecha a torneira. E aí ele conseguiu ler o volume. Ele falou, ó, o volume que você precisou despejar aqui foi de 40 ml. Tá? Essa solução, ela tem um total, essa soda cáustica, na verdade, tem um total de 172 miligramas. Tá? Só que essa é a massa da soda cáustica. Tá? A soda cáustica ela tem impurezas, por isso que ele está pedindo a porcentagem aqui. Ó. Então, 172 miligramas é a massa do NaOH somado com a massa das impurezas. Mas como as impurezas não participam da reação, tá? Esse NaOH que você gastou foi usado exclusivamente para consumir, esse HCl, desculpe, que você gastou, para consumir a quantidade de NaOH puro que está ali dentro. Então, o que eu posso fazer aqui é usar essa quantidade de HCl para calcular essa quantidade de NaOH. O que eu quero achar do NaOH? Eu quero achar a massa do NaOH puro, que é o que participa da reação. Porque se eu souber essa massa, eu posso comparar com esse total. E aí eu consigo converter isso em porcentagem. É 80%, é 90%, eu não sei. Tá? Qual que é o grande desafio para muitos alunos na hora de resolver questões de titulação? É entender esse contexto, em primeiro lugar, para que serve uma titulação, quais são os dados envolvidos numa titulação.
Tá? Quando eu quero fazer uma titulação, eu quero dar um título. Tá? Eu monto essa aparelhagem porque eu quero descobrir uma concentração, calcular uma concentração. Então, uma titulação sempre envolve uma reação química, onde você conhece a quantidade de um cara e você quer calcular a quantidade do outro usando a proporção da reação. Então, você coloca os dois para reagir, a reação tem uma proporção, a titulação fornece a quantidade de um, tá? Eu sei a quantidade do HCl, eu sei o volume do HCl, e com isso eu consigo calcular a quantidade do outro. Por isso, toda questão de titulação é necessariamente uma questão de estequiometria, tá? Só que envolve volume. Está fazendo uma titulação, está envolvendo soluções aquosas aqui. Eu gosto de usar duas ferramentas clássicas, assim, pelo menos são aquelas que eu vejo mais aparecer no vestibular sobre titulação, tá? Então vamos chamar aqui de ferramenta 1. Depende muito dos dados que você recebe, tá? Vamos simular uma titulação aqui com uma reação genérica, ó. 2 do ácido estão na proporção para 1 da base, tá? E você forma sal e água. Suponha que do ácido, o cara te dê como dados, daqui, ó, os dados que ele te dá do ácido são dados: a concentração em mol por litro, tá? E o volume que está usando dessa solução. Suponha que da base, o cara também te dê como dados, ó, ele pede a concentração em mol por litro. Então, quanto vale a concentração em mol por litro? E te dá o volume, tá aqui, ó. Que aqui eu posso usar, não foi o caso dessa questão, que a gente vai usar uma outra saída. Mas normalmente a gente sabe o volume desse cara aqui, o que eu não sei é a concentração. Então, numa titulação clássica, esse volume vai ser um dado, e a concentração é o objetivo, tá? É a pergunta. Então, numa titulação clássica, um pouquinho diferente do que essa questão está propondo, não deixa de ser uma titulação clássica, mas ele quer que você calcule a massa, o cara perguntaria para você qual é a concentração. Então, você saberia aquele volume, e a sua única incógnita, a sua única dúvida seria quanto vale essa concentração. Como é que você converte esses dados numa regra de três? Tá? Como é que eu pego esses dados, que essa é a maior dúvida dos alunos em geral, que eu escuto de vocês. Como é que eu faço esses dados virarem uma regra de três? Como é que eu monto uma regra de três que compõe, que cita, que inclui esses dados? A minha regra de três vai ser assim, tá aqui, ó. 2 do ácido estão na proporção para 1 da base. Se o cara está te dando a concentração em mol por litro, a concentração em mol por litro é porque ele está medindo a quantidade desse cara em mol. Então eu vou montar uma coluna de mol. Tá? Como é que eu monto uma coluna de mol? Na primeira linha, eu simplesmente vou repetir o balanceamento. Então, se o balanceamento é 2, tá aqui, ó. O balanceamento indica o número de mols que eu estou usando. Então, eu vou repetir. 2 mols. E aí, na segunda linha, eu vou colocar o número de mols que foi usado pela reação. Tá aqui, ó. O número de mols que foi usado pela reação. Aqui na base, a mesma coisa, ó. Ele está me dando, ou ele está me pedindo a concentração em mol por litro. Então, ele está medindo a quantidade da base em mol. Tá aqui, ó. Mol. Na primeira linha, o que eu vou fazer é repetir o balanceamento. Se o balanceamento é 1, então 1 mol. Se eu sei o número de mols do ácido, eu faço uma regrinha de 3 multiplicando cruzado aqui e eu acho o número de mols da base, ó. Acontece que essa regra de 3 clássica, tá, ela não cita os dados que geralmente a gente recebe numa titulação. A titulação vai oferecer para você a concentração em mol por litro do ácido, mas você não tem onde colocar isso aqui. A titulação vai te dar o volume da base, então eu não tenho onde colocar isso aqui. Então significa que essa regra de 3, apesar de estar correta, ela não é compatível, ela não casa, ela não conversa, ela não combina com os dados dessa titulação. Mas a gente pode fazer um pequeno ajuste para que isso possa acontecer. Tá aqui, ó. Se a concentração em mol por litro, ela é o número de mols pelo volume, ó, então isso aqui é a concentração em mol por litro. Tá? Esse aqui é o volume que você está usando da solução. E esse aqui é quem? É o número de mols do soluto. Como é que eu faço para calcular esse número de mols daqui, ó? É só passar o volume multiplicando, vai ser m vezes v. Então, matematicamente, m vezes v é a mesma coisa que o número de mols do soluto que está dissolvido ali. Então, o que que você pode fazer? Você pode trocar esse número de mols
por uma conta que calcula esse número de mols para você. Tá aqui, ó. Qual é a conta que eu uso para calcular esse número de mols? M vezes V. Matematicamente é a mesma coisa. Só que quando você troca por M vezes V, você passa a ter onde enfiar a concentração do ácido, que foi setada pela titulação. Você passa a ter onde encaixar o volume do ácido, que também foi citado. Tá aqui, ó. Então a regra de 3 começa a combinar e conversar. Tá? Aqui, ó, o número de mols também pode ser trocado por M vezes V. Então, uma ferramenta muito legal, cara, para você resolver questões de titulação. Tá? Não exatamente essa, porque essa não pediu a concentração da base, pediu a massa, vou te dar outra ferramenta. Mas em muitas questões de titulação, o cara vai pedir a concentração. Tá? É você montar essa regra de 3, ó. 2 do ácido estão na proporção para 1 da base. Claro que esse balanceamento vai variar de acordo com a questão em si, tá? Nem sempre é 2 para 1. Às vezes é 1 para 1, 2 para 3. Tem que balancear na hora da reação, tá? 2 do ácido. Aí eu quero montar uma coluna de mol, uma coluna de mol. Na primeira linha, você só repete o balanceamento. Ó. Então, tem 2 aqui. Aí você escreve 2 mols. Tá? Tem 1 aqui, você escreve 1 mol. E na segunda linha, você troca o número de mols, tá aqui, ó, por uma conta que calcula o número de mols. M vezes V. Tá aqui, ó, M vezes V. Tá? E isso aqui vira sua regra de 3, ó. Normalmente, esse cara é um dado da questão. Esse cara também é um dado do enunciado. Tá? Esse cara é a pergunta da questão. E esse volume é um dado do enunciado. Então, essa é uma regra de 3 que a gente usa muito. Rapidamente você sai na titulação. Só multiplicar cruzado e você vai achar a concentração. O legal dessa regra de 3, inclusive, é que você tem volume dos dois lados. Então, aqui você não precisa trocar o volume para litro. Você pode deixar em ml. Ó. Deixa em ml aqui. Se vier em ml, geralmente vem. Deixa em ml aqui, porque você vai cortar ml com ml. Ó. Então, não tem problema usar o volume em ml. A concentração vai sair normalmente em mol por litro. Tá? Então, a gente resolve muita questão de titulação usando essa ferramenta. Tá? Vou chamar isso aqui, ó, de ferramenta 1. Qual seria, daqui, a outra ferramenta possível para a gente resolver questões de titulação? Chamar de ferramenta 2. A ferramenta 2, inclusive, é a estratégia que eu vou usar para resolver essa questão. Tá aqui, ó. Só que eu vou representar ela de maneira genérica primeiro. Ó. 2 do ácido reage com 1 da base, tá? Formando sal e água. Só que agora a gente muda a característica dos dados. Tá aqui, ó. Em vez de ter a concentração em mol por litro e o volume de um, desejar a concentração em mol por litro do outro e o volume do outro, aqui você vai ter quais dados? Está aqui, ó. Os dados serão, geralmente aparece muito assim, está aqui, ó, dados. Do ácido, ele te dá a concentração em mol por litro. E aí, quando a reação para de acontecer, quando a cor muda, você consegue ler o volume, está aqui, ó. Você consegue ler o volume do ácido que você desprendeu. Então, isso é um dado da titulação. Mudou a cor, você fecha a torneira e você sabe quando de volume você usou, quando foi consumido, quando você despejou. Tá? Então, esse volume é mudado. Só que da base, ele te dá outro dado. Tá aqui, ó, ele pergunta a massa. E aí, nesse caso, o que que muda na regra de 3? Quando eu quero fazer uma regra de 3 com essa característica, ó, os dados são diferentes. Ó. Tá? Eu continuo fazendo uma regra de 3 comparando, tá aqui, ó, usando a proporção da reação. 2 do ácido para 1 da base. Só que do ácido, como ele está me dando a concentração em mol por litro, ele está medindo essa quantidade em mol. Da base, tá aqui, ó, ele está perguntando qual é a massa. Quando você monta uma coluna de mol, na primeira linha você ainda não usa nenhuma informação do enunciado. A primeira linha só trata da proporção da reação. Os dados do enunciado vêm na segunda linha. Tá aqui, ó. Então você tem esse número 2 aqui, você escreve 2 mols. O que eu colocaria embaixo? Eu colocaria o número de mols do ácido. Só que essa não foi a informação que ele me deu. Ele me deu a concentração em mol por litro e o volume. Então eu vou substituir o número de mols
por uma relação que matematicamente é a mesma coisa que ele, tá aqui, ó. Eu vou substituir por m vezes v. Lembrando que esse m aqui, ó, não é m de massa, tá, galera? Esse m aqui, ó, é m de concentração, molaridade, quantidade de matéria, mol por litro, tá? Então, eu vou trocar esse número de mols por uma conta que calcula ele, ó, m vezes v. Porque são esses os dados que eu tenho ali de verdade nessa regra de 3. A concentração, que é o m, tá aqui, ó, e o v. Quando eu monto uma coluna de massa, na primeira linha, quem eu coloco? Eu coloco a massa molar, a massa de um mol, tá? Então, se você quer achar a massa embaixo, na segunda linha, esse seria o seu x, na linha de cima você tem que colocar a massa molar. Então, quando eu coloco o número de mols em cima, eu uso o número de mols embaixo, mesmo que eu esteja usando por meio da conta m vezes v, porque isso é equivalente ao número de mols. Se eu quero achar a massa embaixo, eu tenho que usar a massa molar em cima. Então, isso é o que mudou na regra de 3. Tá? Eu não estou mais interessado na concentração da base, eu quero a massa da base. Então, onde eu coloquei um mol, agora eu coloquei a massa molar. E embaixo eu vou conseguir achar a massa da base que foi consumida. Então, isso aqui gera para a gente a nossa ferramenta 2. Qual que é a nossa regra de 3 nesse caso aqui? Ó? Eu tenho 2 do ácido reagindo com 1 da base. Só que como ele está me dando a concentração em mol por litro, eu vou montar uma coluna de mol. Como é que eu monto uma coluna de mol? Na primeira linha, eu repito o balanceamento. Ó. Só repetir o balanceamento, como a gente fez aqui em cima. Ó. Tá? Então, você vai ter 2 mols. Na segunda linha, eu vou trocar isso por m vezes v, ó, que é a quantidade que ele usou na reação, quanto foi consumido pela reação. Tá? Isso você coloca sempre na segunda linha. Da base, eu vou montar uma coluna de massa. Então, na primeira linha, o que eu vou escrever? Está aqui, ó, a massa molar. E na segunda linha, eu vou descobrir a massa que foi consumida por aquela concentração e por aquele volume. Tá? Essa aqui é a nossa regra de 3. Ó. Tá? Comumente, isso aqui é um dado, isso aqui é um dado, tá? E isso aqui é a pergunta da questão. Se você observar, é exatamente o cenário que a gente está. Tá aqui, ó. Aí ele me deu a concentração e o volume do ácido e ele quer a massa da base, para que a gente possa comparar com aquele total. Então, são dados que encaixam perfeitamente nessa ferramenta. Tá? Então, geralmente, você vai resolver uma questão de titulação pela ferramenta 1. Tem variações, mas o mais comum, ou você usa a ferramenta 1, ou você usa a ferramenta 2. Tá? Por isso, eu vou pegar aqui direto ó, o retângulo da questão. Vamos começar a responder o que esse cara perguntou para a gente aí. Ó. Opa, pronto. Ele quer que a gente escreva a equação química que representa a reação de neutralização. Então, HCl reagindo com NaOH. Quando for representar isso aqui, ó, representa bonitinho, tá? Sem carga, sem nada. Limpinho, ó, HCl reagiu com NaOH. E o resultado foi NaCl, tá aqui, ó, e água. Depois ele pediu para você indicar o pH, tá aqui, ó, o pH 25 graus Celsius resultante do ponto estequiométrico. Ponto estequiométrico é quando você esgotou, quando a reação atingiu a proporção, a base foi totalmente consumida pelo ácido. Ou seja, ao término da reação de neutralização. Muita gente acredita que toda reação de neutralização leva o pH para um pH igual a 7. Tá? A tendência da reação de neutralização é realmente aproximar o pH de 7, mas nem toda reação, quando ela acaba uma reação de neutralização, ela crava, ela leva para um pH igual a 7. Tá? Porque isso depende do sal que foi formado nesse processo. Tá? A gente vai aprofundar isso em outras questões, um tópico chamado hidrólise salina. Porque existem sais que, quando eles são dissolvidos em água, eles geram soluções aquosas básicas. O pH fica maior do que 7. Existem sais que, quando são dissolvidos em água, geram soluções aquosas ácidas. O pH fica menor do que 7. E existem sais que, sim, que quando eles são dissolvidos em água, eles geram soluções aquosas neutras. O pH fica igual a 7. Tá? É o caso do NaCl.
Tá? O pH só fica igual a 7 ao final da neutralização se ele for um sal que deriva de uma base forte, que é o caso, e de um ácido forte, que é o caso. Então, quando o sal ele vem de um ácido forte, de uma base forte, esse sal sim produz uma solução aquosa com pH igual a 7. Porque ele é um sal que não sofre hidrólise. Tá? A gente vai aprofundar a ideia de hidrólise salina em outra questão. Tá? Mas já estou adiantando que nem sempre que você provoca uma reação de neutralização, o pH final é igual a 7, porque depende do sal. O pH só será igual a 7 se ele for um sal que vem de base forte e de ácido forte, que é o caso do NaCl. Tá? Beleza. Agora, bora para os dados aqui, ó, que a gente tem nessa questão. O que ele te deu, tá? Se essa ferramenta que a gente vai usar, a nossa reação é HCl mais NaOH, dando NaCl e água. Qual que é a relevância da reação? Você descobrir a proporção, ó, 1 para 1. Tá? Quais são os dados que ele me deu do HCl? Ele falou que a concentração que ele usou foi de 0,1 mol por litro e que o volume foi de 40 ml. Então, ele me deu a concentração, 0,1 mol por litro, e que o volume foi de 40 ml. Tá? Então, foi esse tipo de dado. Ele te deu a concentração e o volume. Mas o que eu quero achar do NaOH? Eu quero achar do NaOH a massa pura. A massa do NaOH que foi consumida por esse HCl. Porque depois eu posso comparar com a massa total da soda cáustica. Tá? Então, como é que fica a nossa regra de 3 quando esses aqui são os nossos dados? Ó, 1 do HCl está na proporção para 1 do NaOH. Aqui, se ele está te dando a concentração em mol por litro, tá? Eu vou montar uma coluna de mol. Como é que eu monto uma coluna de mol? Na primeira linha, eu não uso nenhum dado do enunciado. Essa quantidade que ele usou na titulação vem na segunda linha, para eu calcular a quantidade de NaOH que foi usada na reação. Na primeira linha, eu só quero a proporção. Eu só leio o balanceamento. Então, quando eu monto uma coluna de mol, na primeira linha eu repito o balanceamento. Ó, 1, tá aqui, ó, 1 mol. Aí na segunda linha eu colocaria o número de mols, mas como ele me deu a molaridade, a concentração e o volume, eu vou trocar o número de mols por uma conta que calcula o número de mols. Eu posso substituir o número de mols por m vezes v, que matematicamente é a mesma coisa. Já que ele me deu essa concentração igual a 0,1, tá aqui, ó, ele me deu esse volume igual a 40. Do NaOH, ele quer a massa, então eu monto uma coluna de massa. Então, como é que eu monto uma coluna de massa? Eu vou lá e pego a massa na tabela, ó, 23 mais 16 mais 1. Isso dá 40 gramas, ó. E aí, aqui eu posso achar embaixo X, a massa de NaOH que foi consumida por 40 ml de concentração 0,1 mol por litro. Tá? Então, isso vira a minha regra de 3. Ó. Detalhe importante, quando você tem volume dos dois lados, não tem problema você deixar em ml, que você consegue cortar ml com ml. Mas quando você tem volume de um lado só, você não pode deixar em ml, tá? Porque não tem um ml do outro lado para cancelar. Então, esse 40 ml não pode ficar assim. Quando o volume está de um lado só da regra de 3, numa única coluna, ele tem que estar em litros. Em ambos os lados pode ficar em ml, não tem problema. Tá? Então, 40 ml, eu vou ter que passar isso aqui para litro. Ó. Eu vou dividir por 1.000, eu vou colocar ó, 40 vezes 10 a menos 3. Ó. Pronto, passei para litro. Tá? Então, essa é a minha regra de 3. O que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar cruzado. Eu vou achar, se um mol desse cara consome 40 gramas, M vezes V é a quantidade de mols que eu estou usando dele. Consome X. Eu quero saber qual é a massa de NaOH que estava ali. Aí quem vai ser o nosso X aqui? Ó? O X vai ser 40 vezes 0,1. Tá aqui, ó. Vezes 40 vezes 10 a menos 3. Dividido por 1. Tá? Quem vai ser esse X? Esse X vai ser igual a 160 vezes 10 a menos 3 gramas, porque a massa molar está em gramas, exposta em gramas. Só que repara que 10 a menos 3 é o que a gente chama na ciência de mili. Então, são 160 miligramas. Tá? Então, essa é a massa de NaOH. Como é que eu faço? Todas as contas, todas as continhas, você faz no rascunho da prova. Tá? Não precisa levar continhas para dentro da sua resolução. Você só monta a regra de 3. O cara quer saber se você sabe
o passo a passo, o raciocínio, as relações. Então, não preciso fazer continha aqui dentro. Então, eu vou só replicar para o cara essa regra de 3, ó. 1 do HCl está na proporção para 1 do NaOH, tá? Então, aqui eu estou comparando mol com massa, ó. 1 mol desse cara consome 40 gramas desse. Aí, qual foi a conta que eu fiz aqui, ó? M vezes V, 0,1 vezes 40 vezes 10 a menos 3. Aí eu vou lá e só coloco para o cara, ó. 0,1 vezes 40 vezes 10 a menos 3, tá aqui, ó, tá? E isso vai ser o número de mols, vai estar para x. Aí você só coloca para o cara, ó, que esse x é igual a 160 vezes 10 a menos 3 gramas, ou 160 miligramas, ó. Tá? Então não precisa levar a continha ali para dentro. Leva só a regra de 3, ó. Tá? A conta não precisa levar, bota só o resultado. Aí como é que a gente faz para calcular a porcentagem do NaOH agora? Você tinha uma massa total de 172 gramas. Só que estava sujo. Agora, o que que a reação encontra? O que está puro, que o HCl só reage com o que está puro. Só com o NaOH puro, ele não reage com a sujeira. Todos aqueles 172 gramas, eu descobri que 160 são realmente de NaOH. O resto é impureza. Então, tá aqui, ó. 172 miligramas correspondem à massa total, 100%. Só que 160 miligramas correspondem à massa pura, tá? Eu chamei de X ali, vou chamar de Y aqui, mas não faz diferença, tá? Tanto faz. E aí, esse Y vai ser igual a 93%. Tá? Então, é essa porcentagem que ele queria que eu encontrasse. Eu tenho 160 miligramas puros de um total de 172. Então, 93% é a pureza. Então, vamos checar se eu respondi todos os itens, ó. Respondi aqui. Ele pediu na questão que a gente escrevesse a reação de neutralização e indicasse o pH. Então, escrevi a reação de neutralização e indiquei o pH. Depois ele queria que eu fizesse o cálculo da porcentagem. Eu fiz. Beleza, cumpri com todos os itens dessa questão. A questão está resolvida, uma questão de um bom nível, tá? A titulação é sempre algo desafiador. Mas se você treinar, a gente vai fazer muito isso, a ferramenta 1 e treinar a ferramenta 2, com certeza você passa a ganhar mais fluidez e velocidade na solução da sua questão de titulação, porque ela orienta o raciocínio, ela cria um trilho, um caminho para você seguir. Ok? Então essa foi a nossa questão de número 8. E esse é o padrão de gabarito que a gente poderia apresentar para o corretor da UERJ para essa questão.